porque, graças a Deus, Dona Vilma se saiu bem na cirurgia, ela estava bastante apreensiva, graças a Deus, a Áurea. Não estou te ouvindo. Marisa, não estou te ouvindo. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Então, tá bom. Então, estou agradecendo a Deus em nome de todos nós, da Dona Vilma ter sido bem-sucedida na cirurgia, da Áurea estar se sentindo cada dia melhor, e logo as duas estarão bem, do Alberto ter voltado para casa, né? Que presentão, hein, Sandra? Foi um presente lindo, né? Graças a Deus. E o Júlio vacinado, a gente tem hoje a Rosângela a Roseli tomando vacina, então a gente tem bastante coisa boa para agradecer a Deus, né? E aí nós vamos iniciar o nosso capítulo de hoje falando do esboço geológico da Terra. É óbvio, e já vamos deixar muito claro, que ninguém vai cursar geologia, né? Nós vamos ver esse capítulo num dia, que nós não vamos sair daqui para entender e discutir o que é período de transição, período diluviano. Nós vamos só tentar entender como a Terra se deu na sua evolução, né? Então, vamos destacar os principais períodos geológicos, né? Que é o primitivo, pelo próprio nome a gente vai buscando a definição, mas nós vamos ver um pouquinho de cada um. Primitivo, primário, o de transição, o secundário, o terciário, diluviano e pós-diluviano ou o atual. Então, vamos ver que a geologia é uma ciência do século XIX que ela estuda, ela observa os fatos que acontecem, né? E por conta dessa observação de tudo e por conta da Terra conservar em si os traços da sua formação, a ciência da geologia conseguiu colocar uma ordem, um ponto final na controvertida questão da origem do globo, né? A origem do globo, o terreno e dos seres vivos que o habitam. Por quê? Se aprende que na geologia não se trabalha com hipóteses, né? Até porque é uma ciência. Ele é o resultado rigoroso da observação dos fatos. E nós já aprendemos no primeiro encontro do estudo desse livro que, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. Por quê? Se um fato puder ser desmentido, então ele não é constituído uma verdade. E aí, pela geologia, pelas observações feitas, nós vamos ver que a história de formação da Terra ela se escreve, ela está escrita nas camadas geológicas. O que vem trazer isso para nós? Lembrar que a natureza, a própria natureza, nos ensina que, se a gente notar traços de fogo em algum lugar, nós podemos ter certeza que ali houve fogo. Se a gente notar traços de água, da mesma forma, nós podemos ter a convicção de que ali teve água. Se a gente observar traços de animais, pegadas, ou encontrar fósseis, é porque ali viveram animais. E aí eles afirmam, a geologia só tira a dedução daquilo que ela vê, né? Quando existe um ponto duvidoso, diz que os geólogos não se manifestam e não emitem opiniões. Por quê? Eles só trabalham em cima de observações completas, buscando a solução do entendimento. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o globo, o nosso globo, né? E como ele foi evoluindo. Quando a gente chega nesse capítulo, de novo, um vídeo que eu mandei há uma semana atrás para vocês, volta a fazer a gente entender muito bem tudo isso, porque nós só vamos dar uma reciclada
e passar por cima, mas lembrar que em todos os terrenos, né, do globo existem valas, existem escavações. Oi, Vani, tudo bem? Existem valas, escavações e escavações ou naturais ou que o próprio homem praticou, que são chamadas de estratificações. Na verdade, são camadas sobrepostas, né? Elas se sobrepõem umas às outras. E essa predisposição, a forma como elas se dispõem umas às outras, também é conhecida por terrenos estratificados. Essas camadas, elas têm espessura que varia muito, ela vai de centímetros até mais de 100 metros, e elas se distinguem entre si por conta da cor e das substâncias que a compõem, da natureza das substâncias de que elas são compostas. Então, dizem que toda essa parte de perfuração de poços, de exploração de pedreiras, de minas, permitiu que esses terrenos, essas camadas fossem observadas em grande profundidade, fossem exploradas e observadas, né? Que aqui os geólogos notaram que as camadas elas são homogêneas, né? Porém, cada uma constituída da sua substância. Então, apesar de serem homogêneas, elas têm substâncias diversas. E que, juntas entre si, elas formam um bloco, um todo compacto, uma coisa só, né? Então, diz que em nenhuma parte se apresentam camadas misturadas ou que somem umas das outras. É como se fosse um blocão, né? E por conta dessa característica, os especialistas no estudo da Terra, eles explicam, eles reconhecem que as camadas formaram-se sucessivamente umas sobre as outras, em condições e por motivos diferentes, né? Então, eles falam, as camadas mais profundas do globo, naturalmente, são as que se formaram em primeiro lugar, e aí foi sobrepondo. E a última de todas as camadas, a que se acha bem na superfície do globo terrestre, ela é a camada chamada camada de terra vegetal, e ela deve as suas propriedades por conta dos detritos que ficaram provenientes de plantas e animais que ali viveram. As camadas inferiores, que ficam por baixo dessa camada vegetal e acima daquela que está lá embaixo, elas têm o nome de rochas. Então, o que a gente conhece por rochas são camadas, né, geológicas. E essas rochas, ou essas camadas, que linda, a Áurea mandou uma mensagem que ela está assistindo conosco, porém deitada. Áurea, querida, um beijo para você. A gente já agradeceu por você estar bem, viu? Um beijo. A gente sente sua presença aqui conosco. Então, vamos lá. Essas camadas, que a gente chama de rocha, elas têm formações diversas. Umas são formadas de areia, outras de argila, outras de pedra, outras de mármores ou calcários, e outras de asfaltos. Então, mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, a gente sabe se o fogo ou a água participaram dos materiais que compuseram esse arcabouço do globo, né? E aí tem um estudo especial, antes da gente entrar nos períodos de formação do globo, que fala sobre os fósseis, né? E uma coisa que mostra que é um fato característico e também importante é o fato de que existe em quantidades enormes despojos fósseis de animais e vegetais dentro dessas diferentes camadas. Então, vejam quanta vida já existiu, né? Com esses despojos,
se encontram até nas pedras, talvez mais duras, e por isso eles concluem que os seres são anteriores à formação dessas pedras, porque senão talvez não ficassem esses fósseis em pedras tão duras. Então, a conclusão que se chega, os animais encontrados nessas rochas ou camadas que são mais duras são pré-existentes à formação delas, né? Marisa. Oi. Não, é só uma observação, quando você já tinha falado, daquele vídeo que você mandou do NetGeo para a gente. É interessante, é muito legal ver aquilo, porque quando a gente passa a ler isso aqui, você explicando agora das camadas, e a gente vê que a Terra passou por tantas transformações, primeiro chuva ácida e vulcões, aí depois gelo. Então, aí você consegue, conforme você está falando, gente, é aquilo mesmo. Então, aquilo tudo, a matéria que se decompunha, né, e vai juntando e faz parte da crosta dessas camadas. Exato. Por isso que quem tiver oportunidade, vê, porque é muito interessante. E a gente entende de uma forma melhor isso aí que você explicou. Exatamente. Aquele vídeo que a gente acabou usando em função do capítulo anterior dá uma clareza nesse capítulo aqui, né? Então, fica aí a sugestão da Vera, que eu apoio, assino embaixo, gente. É um vídeo, ele tem 1h30, eu acho. Eu sei que demanda tempo, mas vale a pena a gente ver, porque nós vamos ver isso que está sendo falado. E aí, vendo, tem outra dimensão. Ô, Marisa. Oi, Júlio. Então, eu vou tentar conversar com a minha mulher, das ciências. E ela estava com uma parte de fóssil aqui em casa. Ah, que legal. De um animal esculpido assim na rocha mesmo, sabe? Tá, o esqueleto do animal, acho que era um peixe, esculpido na rocha. Na rocha. O desenho bem certinho. Eu vou ver com ela, daí na outra aula eu tento ver se eu consigo trazer. Tá bom, eu tiro uma foto, mostra pra gente. Tá muito bom. Põe no grupo, o que for mais fácil para você, tá bom? Outra coisa, Marisa. Oi, Dadá. Oi, querida. Outra coisa que pode ser... Boa tarde. Pode ser também vegetal, viu? Não só animal. Às vezes você vê fósseis de uma folha, de árvore. Uma planta aquática. Isso aí. Porque aqui diz assim, ó, tá certinho, ó, entre os despojos de vegetais e animais, olha lá, alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos, sem que isso lhes alterasse a forma de matérias silicosas ou calcárias, que os transformaram em pedras, algumas das quais apresentam a dureza do mármore. Então, todas essas plantas referentes a essa camada vegetal. Insetos também. É isso aí. Ó, aqui diz assim, são petrificações propriamente dita. Outras foram apenas envolvidos pela matéria quando ainda estava flácida, né? São encontrados ainda intactos e alguns inteiros nas mais duras pedras. Quer dizer, às vezes você tem fragmentos e às vezes você tem ou o vegetal, a planta, ou o inseto, ou o animal inteiro, né? Outros apenas deixam marcas. Olha que interessante. Mas as marcas que eles deixam, aqui fica destacado, são de uma nitidez e de uma delicadeza perfeitas. Então, pela marca, é possível você identificar qual foi o animal ou qual foi o vegetal que ali viveu, pela marca deixada, né? Pela forma dos pés, dos dedos, das unhas, é possível reconhecer a espécie a qual eles pertenceram, né? Os fósseis de animais não raramente esqueletos completos, não são raros, quer dizer, acham desde esqueletos completos até partes destacadas.
mas a procedência facilmente se reconhece. Quer seja uma queixada, quer seja um dente, gente, imagina, por um dente você reconhecer se o animal é herbívoro ou carnívoro. Olha até onde se chega o estudo, né? Que mais? Com todas as partes do animais, como todas as partes do animal guardam necessária correlação, a forma da cabeça, o jeito de um omoplata, de um osso da perna, de um pé, qualquer coisa dessas basta para determinar o porte do animal e permite que não sejam confundidos animais terrestres com animais aquáticos, porque também tem muitas impregnações de animais aquáticos, crustáceos e os animais que vivem no mar, que a gente naquele filme vê muito bem, né? E diz que são muitos peixes. Olha lá, o Júlio falou do peixe, Júlio. Diz que tem numerosos peixes e que tem muitos moluscos, fósseis de muitos moluscos. E pela natureza deles, eles também conseguem saber, fiquei impressionada, gente, se são marinhos ou de água doce. Olha só, pela natureza, eles conseguem saber se o peixe é do mar, né, água salgada, ou se ele vem da água doce. Ô, Marisa. Então, a gente percebe... Oi, pode falar. Então, esse fóssil aí, eu acho que é de 400 anos. O que a sua esposa Isso. tem? Olha. Eu vou tentar. Que legal, eu já mandei Júlio. um zap para ela, eu não sei se ela vai conseguir responder agora, porque ela dá aula, né? Ela mostra para os meninos lá na aula, né? Mas eu já mandei um zap para ela, se ela responder, beleza. Eu mandei ela tirar foto e mandar para mim. Se não conseguir agora, quando ela vir para cá, na outra semana eu peço para ela tirar. Tá bom, querido? Tá bom, obrigada, viu? Então, gente, dá para ficar impressionado porque eles reconhecem a natureza, quer dizer, se é terrestre ou se é aquático, e sendo aquático, se é de água salgada ou de água doce, né? E aí eles voltam a falar dos terrenos, das diversas formações, que elas se caracterizam pela natureza dos fósseis. Então, as mais antigas contêm espécies animais ou vegetais que já desapareceram inteiramente da superfície. Outras, cujos últimos representantes ainda vemos, tendem naturalmente a desaparecer em futuro mais ou menos próximo. Porém, eles alertam, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. Então, tudo vai ficando mais parecido com o que a gente já conhece, certo? Estou bem. Vocês Só um pequeno lembrete na Marisa lembrar que a gente se acha o fim do processo, nós estamos no meio, nós também vamos ser evoluídos, né? E eles também falam que todas as perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra desde que ela se originou, som. Aparecer gerações inteiras de seres vivos. E aí a Vera, que viu esse filme, ela consegue entender o que eu estou falando de uma forma muito clara, porque a gente via que conforme ou vem o fogo, ou vem a água, ou vem o gelo, destrói tudo que tinha, quer seja vegetação, quer seja animal, ou seja, um ser vivo ali existente, né? E o que aconteceu? Quando eles observam mais e mais as camadas geológicas, eles conseguem saber de modo mais positivo se na época da formação daquela camada, a região onde essa camada era ocupada, a região onde ficava essa camada, se ela era ocupada pelo mar, pelos lagos, por florestas, planícies e povoadas de animais terrestres. Então, veja, quanto mais eles observam as camadas geológicas, né, e a região onde elas estão,
eles vão identificando o que tinha aqui antes. E no filme a gente percebe, porque antes tudo era água, né? E depois vai formando, depois vai separando, depois é muito interessante. Esse filme vale a pena mesmo, né? E fala assim, ó, quantos milhares de séculos foram precisos para que cada período se completasse? Que força poderosa foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, levantar montanhas? Olha aí, quer dizer, milhões de anos, né? Por quantas revoluções físicas ou comoções violentas não teve a Terra que passar antes de ser essa Terra que vemos hoje, desde os seus tempos históricos. E realmente a gente percebe com clareza tudo recomeçando, tudo sendo terminado e tudo renascendo, né? No filme isso fica muito evidenciado. Desde a formação, antes da gente entrar nos períodos também. Desde a formação, pode falar, Vera. A gente já aprende que a gente tem que ter paciência, né? Porque o mundo foi feito com muita paciência. Muito, e a gente é extremamente imediatista, né? É um contraste, né? Quem chegou aqui, ó. Quem chegou aqui? Ô, meu amor, você tomou vacina no fim de semana, né? Tá tudo bem, meu amor? Tá. Não doeu a vacina? Não. Então tá bom. Joga beijo. Então tá bom. Fiquei com coragem também, vou tomar a minha. Tá bom? Tá. Aí a gente fica todo mundo protegido, né? Beijo para você. Tchau. Gente, só fechar isso aqui, que a Sandra mandou me avisar aqui, que faltam menos de 3 minutos agora. Então, vamos só ver aqui, ó. O estudo das camadas geológicas atesta formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e lhe dividem a história em muitas épocas, constituindo dessa forma os chamados períodos geológicos, né? Que são essenciais para a determinação da gênese. São em número de 6 os principais períodos. Então, eles põem aqui primário de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano. Então, a Sandra vai fazer a gentileza de estudar o primitivo, período primitivo. Vamos dar uma resumidinha nele, depois já vamos para o primário, tá bom? Então, a gente sai, mas a gente volta. Até já.